Olá pessoal, olha eu aqui outra vez, que eu quero terminar com esse papo sobre resina, né? Então aproveitar e vamos ver se eu consigo fazer hoje. Olha, eu até pus aqui o seguinte, coisas que eu acho importante, né? Efeito da pressão na resina, proporção pó-líquido é importante. O que vem ser uma porosidade, né? Manipulação da resina, eu acho importante. Ciclo de polimerização, eu acho importante, né? Ah, vamos começar aqui pelo começo. Gente, se vocês forem consultar qualquer livro, principalmente os mais antigos, né, de materiais dentários, você vai ter lá resina acrílica, né? Isso daí é coisa recente. Foi a resina acrílica veio depois da Segunda Guerra Mundial, 45, 44, né? E tá lá, na odontologia eles falam lá resina, o que é, o que não é, né? E fala lá o efeito do calor, o efeito da pressão, a proporção pó-líquido, etc. Olha, gente, se você pegar uma resina, uma cera, incluir numa mufla, eliminar a cera, tal, depois pressar a resina, existe a pressão da mufla, né? O efeito da pressão. O efeito da pressão na resina é deixar a resina mais translúcida, mais compacta, ok? Mais difícil de dar bolhas, defeitos, porosidades, é essa pressão. Por isso que você encontra colegas que falam, olha, eu prenso um pouquinho, depois espero um tempo, prenso de novo, depois espero mais um tempo e prenso de novo, aperto o parafuso, né? Por quê? Ele dando esse tempo, a resina vai ficando mais borrachoide, né? E ela vai pegando mais pressão. A cada vez que você aperta a mufla, ela vai pegando mais pressão interna. Por isso que você prensa em 2, 3 estágios. Não pode pressar tão dura logo do começo, porque senão fica difícil de conciliar o escoamento da massa com caracterização, com isso, com aquilo. Então ele prensa mais ou menos mole, né? Para facilitar caracterizações, escoamento. Não prensa até o fim, espera um tempo, depois ele prensa mais um pouco. Quer dizer que a resina já deve estar mais plástica, mais borrachuda. Depois ele espera mais um pouco e termina de prensar. Isso é para quê? Para aumentar a pressão na massa de resina, tá? E depois não abre, não fica abrindo, porque depois você não recupera mais a pressão se você abrir. Prensou, vai cozinhar, né? Inclusive, como antigamente não existia nenhuma máquina a não ser uma panela de água, né? Existia uma prensa de mufla com mola embaixo da mufla, mola dura de aço mesmo, que é para manter a pressão, né? Ok? Por que para manter a pressão? Porque a resina encolhe um pouco quando polimeriza, ela não aumenta de tamanho, ela encolhe um pouco. E essa mola era supostamente para, se a resina vai encolhendo um pouco, ela manter a pressão, tá bom? Então a pressão é muito importante para você ter uma resina de qualidades boas, né? Muito bom, rapidinho. Proporção pó-líquido, importante. Você não pode ter excesso de monômero, né? Se você, quanto mais excesso de monômero você tiver numa resina, mais monômero livre vai ter, mesmo você polimerizando muito tempo, entende? Então, a proporção é mais ou menos o seguinte, você
é aquela proporção que recomenda, mas dificilmente você vai ficar medindo toda vez. Então seria mais ou menos assim: você põe o líquido, né, e vai despejando pó em cima, né? A hora que ela ficar meio arenosa, ela acabar aquele brilho do líquido, pronto, é uma proporção boa, quer dizer que o líquido saturou o pó, né? E não ressecou, ficou aquele meio brilhando assim, ok? Então essa proporção correta de pó líquido é importante, né? Gente, e depois, o que vem essa tal porosidade que a turma fala, comenta, né? Olha, porosidade são poros, né? São vazios dentro da resina. Pode ser vazios de ar, pode ser vazios de vapor de monômero, né? Entende? Pode ser macro, que você consegue ver, uma bolha, né? E pode ser micro, que você não consegue ver. Mas essas microporosidades influem o quê? Na translucidez, né? Na toxicidade do acrílico, né? Final. Influi na resistência, né? Mesmo sendo microscópico, porque você não consegue ver olho nu, entende? Agora, de onde vêm essas porosidades, sejam grandes, sejam pequenas? Vamos supor que você colocou o monômero e esquentou rápido demais. O monômero evapora aproximadamente a 70 graus, né? 60 e pouco, 70, né? Evapora. Se você aquecer o monômero a essa temperatura, ele vai criar gases que vai se comportar como se fosse bolhas de ar, gás, né? Entende? Isso é uma causa de porosidade. Imagine se você estiver esquentando a mufla e não tiver pressão em cima. A pressão inibe essa liberação de gás. Entende? E vamos supor que você manipulou, pôs o pó e o líquido na proporção, manipulou, mexeu numa vasilha. Você está incorporando o que lá dentro? Você está incorporando ar que a gente respira. Você está enchendo de ar aquilo, entende? Então e esse ar que está lá dentro, quando você prensa na mufla, vai para onde esse ar? Vai sair? Vai nada, ele vai ficar comprimido. Uma bolha grande vai ficar uma bolha pequena, comprimido. Quando você polimeriza, endurece tudo aquilo lá e aprisiona esse ar lá dentro. Pode ser visível como pode ser invisível, entende? Mas que tem a porosidade de ar lá, tem. Tá certo? Então você tem que tomar cuidado na manipulação e no esquentamento da mufla. Tá certo? Manipulação, eu vou te falar o seguinte, para você evitar isso, você tem que manipular com muito cuidado, se possível não manipular. Você põe o líquido primeiro e vai aspergindo o pó, derrubando o pó devagarinho até ele chupar toda aquela água, entendeu? Se faltou líquido, põe um pouquinho, uma gotinha de líquido até saturar e você vai mexendo de leve aquilo. Isso não foi ar lá dentro. A única coisa que tem é monômero e pó misturado. Tá certo? Você não tem bolha de ar lá. E aí você derrama isso na mufla, né, que você caracterizou, sei lá. Normalmente é transparente, né? Você derruba aquilo, né? E vai o quê? Prensar a contramufla de leve. Entende? Vai indo, se possível em 2 ou 3 estágios.
parafusou, né? Muito bom. E agora, e para polimerizar isso? Se você vai usar só uma panela, você deve pôr a panela com água fria, um estradinho de madeira para que o fogo que vem através da panela não vá direto para a mufla, que é metálica. Entendeu? Você pode pôr o fogo no mínimo, mas se você não puser um estrado de madeira, um isolante, ele vai esquentar muito rápido a mufla. E o que vai acontecer com o monômero? Vai evaporar, vai criar vapor de monômero lá dentro. Porosidade devido a vapor de monômero que evaporou. Então você tem que usar mais ou menos um ciclo de 2 ciclos de polimerização. Você esquenta aquilo, mais ou menos uma temperatura que dê para aguentar com a mão, desliga o fogo, espera lá meia hora, depois você aquece mais, entende? Eu prefiro usar, por exemplo, uma polimerizadora termopneumo-hidráulica, quer dizer, ela esquenta a água, eu ponho o estrado de madeira, esquenta a água, depois injeto pressão em cima. Por quê? Para garantir que a pressão vai existir do começo ao fim, entende? E quando ela atinge 70, 60 graus, eu desligo, porque ela é elétrica. Espero 15 minutos, meia hora, depois eu ligo novamente para ela ir até 90. Evito colocar mais de 100 graus. Aí eu deixo 1 hora a mais, 2, o que for, o que você tiver de disponibilidade de tempo, entende? Aí eu acho que você consegue uma resina de boa qualidade assim para ver e de resistência, entende? Mas pensa nisso, pensa na manipulação, pensa no ciclo de polimerização, pensa na proporção pó e líquido, né? E dá uma estudada em materiais dentários, vê o que é importante. Isso que seria analisar o problema, entende? Analisar, separar uma coisa da outra e depois unir tudo. Então a coisa toda começou lá atrás, com a eliminação de cera, depois no isolamento da mufla, e depois aqui a manipulação, a proporção, o cuidado em elevar a temperatura, principalmente o cuidado, efeito da pressão, né? Entende? Aí você vai ter uma resina muito boa, eu tenho certeza, ok? Boa sorte, gente, bons trabalhos, tchau!